Rádio Independente. Direto ao ponto. Cíntia Agostini, economista, vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, hoje participando presencialmente conosco. O que eu falo pro pessoal de 94, pessoal que nasceu no início dos anos 90, até antes disso, mas eu falo, é claro, dentro da minha realidade, essa geração aí que passou aí por recessão, passou por greve dos caminhoneiros, pandemia, guerra, inflação. Não tá fácil, realmente. A gente tem que segurar firme aí para seguir em frente. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Nicolas, Ricardo. Tava com saudades de estar aqui presencialmente, aos nossos também. Ouvintes. Bom te ter aqui. Aos nossos ouvintes todos da Rádio Independente. Eu vou lhe dizer uma coisa que meu pai me diz, Nicolas. A vida era pior na geração dele, porque eu acho que... E ele sempre fala do juro, ele sempre fala da pobreza. Eu acho que nós éramos mais pobres iguais na geração dos nossos pais e avós. Mas não tá fácil. Porque a tua geração é a geração que nasce bem e vê isso degringolar. E eu acho que esse é um susto, né, que a gente tem passado. E vamos lá, né, gente? Quem imaginava a pandemia, depois de pandemia, uma guerra? Né? E, claro, nós não estamos falando de uma única guerra, tem vários conflitos no mundo acontecendo. E quando eu disse aqui na semana passada para os nossos ouvintes, né, que todos somos impactados, é porque é verdade e a gente está vendo isso. Antes do conflito, e o próprio Banco Central e toda a equipe técnica do Ministério da Economia já dizia assim, a nossa inflação, e aí falando em inflação, que é aumento de preços no ano passado, foi maior, porque para nós foi muito pesado o tema da energia elétrica em função da estiagem, e isso fez na conta da nossa inflação ser mais alta. No mundo, a inflação está alta em função, né, da desarticulação das cadeias produtivas, desabastecimento. Tem setores produtivos que tu precisa de quase meio ano para colocar, né, tudo para rodar adequadamente, plantas industriais e assim por diante. Então, nós já falávamos disso. Bom, nós tivemos aí uma inflação de mais de 10%, ou seja, na média os preços aumentaram mais de 10%, e no nosso caso havia vários componentes, mas um deles era energia. Só que agora tudo isso, há 2 semanas atrás, nós já temos um cenário diferente nessa semana, tudo isso está exacerbado, porque o mundo está vendo, né, a perspectiva do conflito que está, né, acontecendo na Ucrânia como aquele que vai dar conta de aumentar mais ainda e pressionar mais ainda a inflação. Essa semana saiu o resultado do Copom, a gente já fala do relatório do Focus, me perdoem, ouvintes, a gente já fala de uma inflação em 5,65% para esse ano, só que quando a gente fala em 5,65%, é a média de uma cesta básica, de uma pesquisa. A vida da gente, nós sabemos, né? Comprar carne está mais caro, a energia está mais cara, o combustível está mais caro, e a nossa renda não aumenta proporcionalmente. E quanto mais esse conflito se exacerba ou permanece, nós percebemos isso chegando aqui nas nossas portas. Então, os nossos produtores muito preocupados com a matéria-prima do fertilizante, mais ainda, as safras de trigo que deveriam começar a acontecer agora entre 2 dos maiores produtores, que é a própria Ucrânia e a própria Rússia, não vão acontecer, não tem como produzir, né, gente, num território que está sendo, que está em conflito. Além do trigo, a gente está falando do milho, a gente está falando de commodities. O preço do barril do petróleo chegando a $120, e alguns, acho que até exagerando, né, falando em 300, acho que 300 não é o caso, mas falando num preço do barril do petróleo em até $180, não tem renda que seja compatível com isso, no caso brasileiro e em todo o mundo. Tanto que as medidas que estão passando pelo Congresso da possibilidade de minimizar esse impacto retirando impostos vão dar conta parcialmente disso. Então, nós vivemos os nossos problemas domésticos, a estiagem é prova disso, e, além de tudo, nós estamos importando, né, como todos estão, os problemas que acontecem no mundo inteiro. Quanto mais tempo esse conflito demora, mais ele vai nos afetar. Tanto que a perspectiva do crescimento da economia brasileira é um pouquinho melhor agora, nessa semana, mas nós estamos falando de menos de 0,5%. Ou seja, o ano que a gente via uma retomada, e algumas coisas a gente está vendo numa retomada, em função da pandemia, nós vamos ser, sim, afetados por muita coisa que está acontecendo no mundo, que vai desencadear, né, vários processos aqui de aumentos de preço, de baixo consumo, e o crescimento da
economia brasileira não deve ser muito maior que isso. Então, é mais um ano difícil para todos nós nestas condições. É uma realidade que, infelizmente, mais uma vez vem para o nosso bolso agora daquilo que está acontecendo lá na Ucrânia e na Rússia, né? Infelizmente. Cíntia, a gente falava nos bastidores sobre um outro tema, um tema mais local, e a gente está vendo muitas reuniões, debates e posições contrárias. Nicolas até esteve acompanhando uma reunião importante na última segunda-feira na CIL. Conversamos com representantes da SIC, Vale do Taquari, da ACIL. Já falamos com o presidente do Codevat, né, o Moresco, em outras oportunidades, representante dos transportes do Estado. E você conduziu muito bem a questão da duplicação e da concessão da BR-386. Como é que você está vendo essa concessão que não está saindo, que está sendo discutida? É claro que a gente percebe que o governo federal ele aceitava mais, ele conversava mais aqui, o governo do estado está querendo empurrar uma coisa e aí está tendo discordância aqui na nossa região. Né? E o que você tem acompanhado também, se tem participado dessa discussão que é tão importante, são 30 anos de concessão das nossas rodovias estaduais. Ricardo, eu acho que o que eu posso fazer é comparar um pouco com o movimento que aconteceu lá na 386. Agora, nesse eu não estou acompanhando diretamente, indiretamente sim pelo Conselho, mas não diretamente como fiz na 386, né? Porque lá todo o processo nós fazíamos esse movimento. E tem, eu acho, né, da perspectiva do Estado, sim, uma menor aceitação daquilo que nós conduzimos e construímos com o governo federal, porque nós construímos pela primeira vez na história do governo federal um grupo de trabalho, né, e que eles aceitaram, sim, aquilo que nós discutíamos com eles, ou seja, o projeto que veio até nós naquele momento, em 2017, e o que foi construído, ele foi muito diferente ao final dele. Então, o governo federal se abriu para esta perspectiva e nós fomos construindo. E eu acho que essa é a grande questão, é como a gente constrói junto. E regionalmente, eu acho que essa é uma das coisas. Então, olhando para o Estado, eu acho que o Estado tem sido mais relutante nessa construção, em abrir a informação para que a gente possa construir juntos, porque lá a gente abriu todos os dados para construir juntos. E, da nossa parte, quando nós olhamos o início desse processo, esse início desse processo e toda a condição do processo, ele tem que ser uma condição uníssona, uma condição conjunta, né? Então, diferentes visões dos gestores municipais, dos nossos empresários, de diferentes territórios, nos divide e isso não é positivo, né? Então, vamos nos olhar para dentro e sim ter, né, um mínimo de consenso para conseguir dar conta nessa relação com o Estado. Porque o Estado percebe isso, né? Percebe a falta de nós conseguirmos dar conta dos nossos consensos. E às vezes, isso da parte deles faz com que, né, façam um projeto que implementem aquilo que eles favorecem desejam, que implementam, né, da forma que desejam. E isso é um problema para nós. Né? Nós não podemos aceitar projetos que não condizem com as nossas necessidades, mas tem que ter uma compatibilidade aí técnica e econômica, que tem que passar por uma discussão que não é uma discussão de um debate superficial, ela é muito profunda. É de discutir milímetro do que vai no acostamento de asfalto e saber se isso é compatível ou não, tecnicamente, economicamente, aquilo que a sociedade precisa. Quando nós imaginamos uma concessão como a 386, não tem como replicar ela para as RS. Ela é muito diferente, com um volume muito diferente, uma condição muito diferente. Mas a forma de participarmos, esta sim, nós podemos fazer esse movimento. Então, nós precisamos pensar, né, de uma forma uníssona. E eu vou repetir aqui algo que eu disse durante todos os anos da discussão da 386. Pessoalmente, ninguém quer pagar mais. A gente falava agora sobre inflação, sobre custos, sobre renda. Ninguém quer pagar mais. Mas até onde a gente aceita, sim, um movimento que é conhecido no mundo inteiro e aqui no Brasil, de concessões privadas, e que, sim, eu aceito pagar para aquilo que me traga um benefício enquanto sociedade. Nós temos que compatibilizar essa realidade com as condições que nós temos. Então, a forma que nós estamos hoje, ela tem que ser... As condições têm que ser melhor qualificadas por parte do Estado para nós podermos fazer um debate realmente regional. O Estado tem que abrir isso e a gente tem que fazer um debate que seja um debate regional, para nós conseguirmos construir. Sem construção, nós não vamos chegar a lugar nenhum, infelizmente. Bom, a concessão da CCR
ficou ali em 10 centavos o quilômetro, né? 7. 7 centavos o A quilômetro. licitação foi 6, para ser bem exata. E quando ele entrou em vigor foi 7. Aqui, se a gente chegar em 9, 10, já estaria mais ou menos de acordo para ter um deságio ali de 35%, 40% na tarifa. E outro detalhe importante é justamente com relação à lucratividade, que teve a CCR de 41% no último balanço, ou seja, tem sido um ótimo negócio para a CCR essa duplicação. Claro que o balanço não estava mostrando o começo dos investimentos, né? Porque agora que começa o desembolso dos investimentos, e aí vamos lá, do terceiro ano até o 15º, é fazer duplicação daqui até o entroncamento lá com o Carazinho. Mas sim, tem sido um ótimo negócio. E nós não podemos esquecer que a CCR é um grupo global, inclusive, né? Com muitas concessões. Mas nacional. Ele é daqui, mas ele tem negócios, inclusive, no exterior. Então, tem uma capacidade para isso. Me ajuda a relembrar aqui, Cíntia. Quando que foi implementada a concessão? Em que ano que foi definido o edital? 2019 que ela começou a acontecer, porque a licitação aconteceu na metade de 2018. Que também era ano de eleição, assim como 2022. Os anos de eleição acontecem muitas coisas, né? Se agiliza. Dá para fazer esse paralelo, né? Porque a pressa nesse momento de implementar é do governo Acontecem do estado. muitas coisas. Ela foi implementada em 2019, depois a gente começou a fazer, né, as cobranças, levou um tempo, então, para adequar as praças, para fazer as cobranças. Quando nós olhamos, assim, tu fala, né, da tarifa e do deságio, etc e tal, um cuidado que a gente tem que ter. Nós estamos falando de uma média de veículos, porque é isso, né, que é o VDM, que é veículos que passam, muito acima do que a gente tem nas RS. Né? Se a gente olhar, assim, da concessão toda, lá no cálculo que nós tínhamos lá atrás, na Freeway passavam 33, 34 mil veículos dia. Quando a gente chegava aqui, nós chegávamos em 16 mil veículos dia. Quando a gente subia para a região de Soledade, a gente falava em 8, 10 mil veículos dia. No caso de Encantado, Cruzeiro, Boa Vista menos ainda, mas Encantado, Cruzeiro é 6 mil veículos dia. Nós estamos falando de 1/3 do que circula ali em Paverama, na 386. Né? Esse é o histórico nosso de deslocamentos. Então, obviamente, isso é conta, né, gente? Quando a gente pede muitas coisas, e a gente precisa, nós sabemos das necessidades das obras e das melhorias, ninguém tem dúvida disso, mas isso impacta numa tarifa, já que o conjunto de pagantes é esse, é 1/3 no caso aqui, se a gente comparar 386 com as RS. É muito difícil essa comparação. É muito difícil essa comparação por essas questões todas, né? E aí, assim, contar com deságios num momento econômico, de novo, como esse, não é simples. Né? Os investidores vão olhar para isso de uma forma bastante complexa. E aí a gente tem que olhar a sociedade, né? O que é e em que condições quem circula na rodovia precisa e quem passa por ela precisa em termos de qualidade de rodovia, de condições de rodovia, né? Não só pensando no transporte de cargas, mas as vidas que transitam nas nossas RS. Que é o mais importante, Justamente. sem sombra de dúvidas. Cíntia, muito obrigado. Uma boa semana. Muito obrigada, gente. Uma boa semana e uma boa semana aos nossos ouvintes. Um abraço. Cíntia Agostini participa do quadro Direto ao Ponto nas quintas-feiras.